Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana, filha dele, trazendo sempre para você a palavra de Deus, a mensagem do Senhor para abençoar a sua vida e para que você também abençoe a vida de outras pessoas, levando aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu aqui. Nós estamos essa semana num especial maravilhoso falando sobre as igrejas apocalípticas. Hoje nós chegamos à quinta igreja, a igreja de Sardes. Então nós vamos agora começar o capítulo 3 do livro de Apocalipse e depois da leitura nós vamos fazer uma análise sobre o que se encontra na carta ao anjo da igreja de Sardes. Então vamos ler. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto para a igreja de Sardes, ele vai, de todas as igrejas que nós vimos até agora, ele é o que vai nos mostrar uma repreensão ainda mais severa em relação às outras 4 igrejas. A igreja de Sardes, como o próprio Jesus falou, tinha fama de viva, mas estava morta. Isso nos mostra o perigo de viver pela aparência. Se na vida individual de cada ser humano já é algo arriscado, uma vida por aparência, sem ter de fato aquela mesma veracidade do que mostra, isso se torna ainda mais agravante quando estamos falando de uma igreja de Cristo. O próprio Jesus fala que a igreja de Sardes tinha nome de viva, mas estava morta. Morta espiritualmente, morta nas obras, morta na fé, morta no testemunho, morta nos ensinamentos de Cristo. Era uma igreja que estava vivendo de nome, de fama, de reputação e de aparência. Jesus ele vai continuar dizendo o seguinte: seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Jesus está falando, o que você ainda tem de vivo, o que ainda restou, consolida, torna firme, mantenha, salve para que não venha morrer. Então, aquilo que nós identificamos como o que você ainda tem, que ainda não morreu, a gente pode entender que a igreja estava vivendo na sua reserva. Na reserva de energia, na reserva de obras, na reserva de fé, na reserva de perseverança, na reserva de bom exemplo às outras igrejas e aos cristãos e aos ímpios também. Porque se um ímpio, se alguém que não é salvo, alguém que não é convertido a Cristo, olha para a igreja e vê que ela está vivendo ali na sua reserva, no seu resto de fé, acabou aquilo ali, acabou a igreja, de que maneira que esse ímpio vai ouvir a palavra?
vai ser convertido? Se ele vê que a própria igreja está vivendo apenas de aparência. Isso é muito grave. Jesus Cristo, ele é total, ele é íntegro em tudo que faz, em tudo que fez e em tudo que fará. Jesus, ele é completo. Ele, quando faz uma obra, ele faz a obra completa. E não convém, não tem como ser que a sua própria igreja venha a subsistir na reserva, como um tanque do carro, que antes de terminar totalmente o seu combustível entra naquela reserva, ou até mesmo a bateria de um celular, que antes dele desligar totalmente entra na reserva da economia. A igreja de Cristo não pode de modo algum operar na reserva. Então, quando Jesus fala, consolida o que ainda tens para que não venha a morrer, nós entendemos que a igreja precisa trabalhar na sua totalidade, de maneira íntegra e completa, porque o seu dono é íntegro e completo. De maneira alguma o cristão ou a sua igreja em si devem trabalhar com aquilo que restou. Por isso que nós precisamos estar cada vez mais aprofundados nas coisas de Deus. Falamos sobre isso na igreja anterior. Quanto mais profundos nós mergulhamos na palavra de Deus, na vida com Deus e no conhecimento das coisas de Deus, mais longe da superfície nós estaremos. A superfície que nos separa das coisas de Deus e das coisas do mundo. Então a igreja de Cristo, ela precisa trabalhar dessa maneira, de maneira profunda, de maneira intensa na palavra do Senhor, mergulhar de cabeça de uma maneira inteira e não trabalhando na reserva. Uma reserva de fé, uma reserva de obra, uma reserva de disposição, uma reserva de perseverança. Não convém que seja assim. E aí Jesus ele vai falar, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Isso é algo realmente preocupante. O próprio Jesus dizendo, olha, eu não tenho achado íntegras as suas obras diante do meu Deus. Essa é uma repreensão muito severa, mas ao mesmo tempo demonstra misericórdia de Deus. Porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama. Aqui no final do livro de Apocalipse, nós vamos ver no decorrer do livro de Apocalipse, Deus falando isso. O Senhor, Ele repreende aquela pessoa que Ele ama. É para o bem. É para o bem. Quando aconselha, quando dá uma bronca, quando repreende, às vezes até quando dá uma punição, é porque ama, é para aquela pessoa compreender qual foi o erro dela, aonde ela tem que mudar e voltar atrás. Então Jesus está aqui fazendo uma dura repreensão, mas com o intuito de aperfeiçoar as obras daqueles cristãos que estavam formando aquela igreja em Sardes. Jesus vai falar, lembra-se do que você tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então não foi por falta de obras de Deus que a igreja estava tomando aquele rumo. Jesus fala, lembra do que você tem recebido e ouvido de mim. Então não é por falta de testemunho, não são por falta de milagres de Deus, não é por falta da palavra do Senhor, não é por falta de Deus agir, não é por falta do Espírito Santo de Deus agindo ali, não é por falta de nada disso, porque Jesus aqui acabou de confirmar aquilo que você tem recebido e ouvido. Você está recebendo de mim instrução, você tem ouvido a minha palavra, você tem recebido milagre, você tem recebido a ação do Espírito Santo.
Então, não tem pretexto, aquela igreja não tinha desculpas para estar daquela forma, assim como nenhum de nós tem desculpa ou pretexto diante de Deus. A vinda do Messias ao mundo, exatamente, ela tira totalmente qualquer pretexto que o ser humano pudesse ter de não conhecer a palavra de Deus, ou não saber do Salvador, não saber da importância da salvação, e uma vez não salvo, o destino no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Então, a vinda de Cristo ao mundo, podemos destacar ao menos 2 pontos mais cruciais: salvar todo aquele que crê no nome dele como Filho de Deus, e tirar qualquer pretexto do ser humano de que não sabia da palavra, da salvação, do Filho de Deus. Então, esses 2 pontos nós podemos empregar aqui nessa repreensão que Jesus está fazendo na igreja de Sardes. Vocês têm recebido e vocês têm ouvido palavra, milagre, correção, exortação, unção, manifestação do Espírito Santo de Deus. Então não é por falta de nada disso que vocês estão se corrompendo. Então, lembra o que vocês têm recebido, o que vocês têm ouvido, guarda e se arrependa. Quando a palavra de Deus diz guarde aquilo que o Senhor diz, guarde a palavra de Deus no seu coração, de maneira alguma devemos interpretar que aquilo que Deus nos fala ou faz para a nossa vida, nós devemos guardar apenas para nós. Porque dessa maneira você está impedindo que outras pessoas também venham a saber das coisas de Deus, venham a ouvir, a crer e a serem salvas. Então não é isso o que se refere guardar a palavra de Deus. Guardar é para que você não esqueça, para que você não venha pecar. É uma joia que você recebeu, que você guarda no cofre. Não para que ninguém saiba, mas para que você não perca. Então a palavra de Deus, quando nós dizemos, e quando Jesus diz aqui, guarda, ou até mesmo Davi falando, vou guardar a sua palavra no meu coração, não é para que outras pessoas não saibam. Nós devemos fazer o que estamos fazendo aqui no canal, levando a palavra de Deus para outras pessoas, dando a oportunidade de aprenderem, de conhecerem a verdade e de crerem e serem salvas. A palavra soprada, como falamos no vídeo anterior, assim como Deus soprou na narina do homem o fôlego da vida e o homem passou a ser um ser vivente, passou a viver. Então, a evangelização é soprar a palavra de Deus para que outras pessoas também passem a viver. Então, Jesus ele vai continuar dizendo aqui, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Nos evangelhos existe também a menção, Jesus dizendo sobre a volta dele, o dia que o Filho do Homem voltaria, no caso ele mesmo, o dia em que Jesus voltar aqui na terra para levar a sua igreja e para julgar o mundo. Jesus ele também vai usar esse exemplo do ladrão. Por quê? Por quê? O ladrão, obviamente, contando com o efeito surpresa, obviamente não avisa quando ele virá. Então ele tem sucesso com o efeito surpresa. Jesus, quando usa esse exemplo de ladrão, e é bom que a gente explique porque ladrão é algo ruim. Inclusive,
seriamente proibido e repreendido na palavra de Deus o ato de roubar, né? E a própria palavra de Deus nos diz que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Então, quando Jesus usa esse exemplo, se você não vigiar, eu virei como um ladrão contra você, e você não saberá em que momento isso acontecerá. Jesus ele está dizendo que vigie e se mantenha fiel o tempo todo. Assim como o cristão deve viver todos os dias da sua vida vigilante, vigiando sua vida, vigiando sua conduta, vigiando a maneira como vive, vigiando seu relacionamento com Deus, para que ele não venha a cair, para que ele não venha a se afastar do caminho de Deus, para que ele não venha de pecado a pecado, de pecado a pecado, se afastando cada vez mais de Deus. Então, Jesus ele usa esse exemplo do ladrão. Se o dono da casa souber que horas que o ladrão virá, ele vai ter tempo de tirar aquilo que ele tem de mais precioso de casa, a sua família, os seus bens mais valiosos e levar para outro lugar, para o esconderijo, para a casa de um amigo, de um parente, sair de lá. Quando o ladrão chegar, não vai encontrar ninguém e nada de valor. Ou quando o dono da casa souber que um ladrão virá, se ele tiver a possibilidade de blindar a sua casa, ele vai blindar a sua casa, ele, sua família e seus bens vão ficar ali dentro guardados e o ladrão não vai conseguir fazer nada porque a casa está totalmente blindada. Isso aconteceria se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria. Então, Jesus está dando esse exemplo. Seja vigilante, vigie. É o mesmo que a Bíblia nos diz também, seja sóbrio. Ou seja, fique atento. Por que também esse exemplo da sobriedade? Porque o contrário de uma pessoa que está sóbria é uma pessoa que está alcoolizada. Essa pessoa ela está fora da sua capacidade cognitiva, motora, porque ela está sob efeito de uma substância que tira totalmente as suas habilidades. Então, quando a Bíblia nos diz para que nós sejamos sóbrios, fique alerta, fique esperto, fique atento, fique de olhos abertos, de olhos firmes, fique bem desperto, fique bem atento. A pessoa, quando ela está embriagada, ela não fica atenta, ela dispersa, ela vagueia, ela perde ali suas capacidades, em muitos casos fica sonolenta. Então, Jesus ele aqui está falando, vigie, tudo isso faz parte da repreensão que ele começou lá no início do capítulo 3. Conheço suas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. E aí Jesus vai falar, conserva, consolida aquilo que você ainda tem para que não morra. Lembre do que você tem recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-se. Senão eu virei contra você como um ladrão e você não saberá em que momento eu virei contra você. Então Jesus está fazendo uma repreensão séria aqui para a igreja de Sardes. Agora, entretanto, ele vai fazer uma observação de algo positivo em meio a tantas coisas tristes e lamentáveis que estavam acontecendo na igreja de Sardes. No versículo 4, Jesus vai falar o seguinte: tens contudo em Sardes umas
poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Gente, imagina a igreja de Sardes. Era uma igreja que, por ter fama de viva, como muitas ainda hoje em dia têm, mas estão mortas, a igreja de Sardes tinha com certeza um quantitativo de pessoas relevante. E Jesus vai dizer que umas poucas pessoas daquela igreja foram achadas por ele dignas, que não corromperam as suas vestes brancas, não se contaminaram. Umas poucas pessoas da igreja de Sardes eram consideradas pelo próprio Jesus pessoas dignas. Isso é algo muito triste, que dentro de uma igreja de Jesus, poucas pessoas sejam consideradas dignas diante de Deus. Isso é algo gravíssimo, extremamente lamentável e vergonhoso para o povo de Deus. Outro ponto, porém, ainda falando sobre esses poucos dignos, é a oportunidade que todos nós cristãos temos de sermos a diferença no meio em que nós estamos inseridos. Não é pretexto de ninguém corromper a sua vida porque ela está inserida num ambiente de corrupção. E isso seja dentro ou fora da igreja. O cristão verdadeiro, ele não se deixa levar pela maioria, pela aquela onda, aquele fluxo. O cristão verdadeiro, esteja ele onde estiver, ele vai vigiar e ele vai permanecer incorruptível. Ele não vai se corromper. Ele não vai se contaminar. Ele não vai sujar a sua imagem, a sua vestidura branca. Ele não vai sujar o nome do Cristo que ele representa. Vocês estão entendendo? Dentro daquela igreja, poucas pessoas Jesus viu dignidade. Poucas pessoas. Elas estavam inseridas numa igreja que vivia de aparência. Sabe aquela igreja que faz muito barulho, mas não tem nenhum clamor? Aquela igreja que faz muito barulho, mas não tem nenhum louvor. Uma igreja que vive de aparência, de nome, de reputação, de prestígio, de fama, de posição, mas é uma igreja morta. Faz barulho, mas não tem louvor. Faz barulho, mas não tem clamor. Essas pessoas estavam inseridas nessa igreja, contudo, não se corromperam, não sujaram as suas vestes brancas. E isso nos mostra que é possível, sim, não se contaminar. Seja no seu local de trabalho, seja na rua que você mora, na sua faculdade, na sua escola, na igreja que você está no momento, até mesmo dentro da sua casa. Às vezes, um cristão, ele está numa casa, ainda que seja temporariamente, com pessoas que não são cristãs e vivem uma vida completamente diferente. E dentro da própria casa fazem coisas e têm comportamentos e hábitos totalmente destrutivos. E aquele cristão, por algum motivo, se vê obrigado a conviver com aquela situação. Mas se ele for um cristão verdadeiro,
se ele for de fato cristão mesmo, ele não vai se deixar contaminar, ele não vai se deixar corromper com aquilo. Jesus esteve em carne e osso nesse mundo. E perto dele estiveram pecadores todos os dias. Alguns pecadores iam até Jesus buscando ajuda, e quando Jesus ajudava, eles se convertiam, se arrependiam dos seus pecados. Mas outros pecadores estavam ali por perto, por curiosidade, para irem junto com a maioria, ou por interesse. Se conseguissem o que queriam, dispersavam, iam embora. Mas mesmo tendo ali os pecadores ao seu redor, Jesus não se corrompeu, não se deixou levar pela maioria. Nós vivemos em uma sociedade, e isso não vem de agora, mas isso se tornou muito mais potencializado. As pessoas, grande parte das pessoas, tem medo de viverem sozinhas, tem medo de se posicionarem em relação àquilo que elas realmente pensam e acreditam. A maioria das opiniões demonstradas hoje em dia não são as opiniões sinceras daquelas pessoas que dizem. São opiniões entregues para agradar a maioria, para que, em consequência, aquela pessoa, de alguma maneira, seja favorecida. Ainda que seja através de elogios, de curtidas, de seguidores, de companhia. As pessoas, elas têm uma fobia. As pessoas, elas têm um medo de estarem excluídas do grupão, da maioria. Elas querem estar ali no grupo onde tem mais pessoas. Elas querem estar ali junto com a maioria. Elas não querem de maneira nenhuma se sentir excluídas. Elas não querem fazer parte do grupo pequeno. Elas não querem de maneira nenhuma que a opinião delas venha de alguma maneira a excluí-las, tirá-las ali do grupão da maioria e fazer com que elas sejam empurradas para o grupinho de menor importância, para aquele grupo que não tem muita relevância, o grupo da minoria. Então as pessoas, elas se submetem, muitas, a maioria, literalmente, estamos falando da maioria. A maioria das pessoas busca a aprovação da maioria. É por isso que é muito perigoso essa máxima de que a maioria tem sempre razão. A maioria morreu quando chegou o dilúvio. Não acreditaram. Se mantiveram escarnecedores, debochando de Noé, da arca que ele estava construindo. Se mantiveram pecadores, não se arrependeram de seus pecados. A maioria morreu. A maioria soltou Barrabás, um criminoso, e no lugar a maioria condenou Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que só fez o bem quando esteve nesse mundo como ser humano. É muito perigoso essa máxima da maioria. A maioria. Jesus aqui está apontando uma minoria. Poucas pessoas nessa igreja são dignas. Mas o mundo insiste em seguir a maioria. A maioria. Muita gente sem posicionamento. Muita gente sem opinião própria, sem gosto próprio. Come o que a maioria está comendo. Usa o perfume que a maioria está usando. Veste o que a maioria está vestindo. Compartilha o que a maioria está compartilhando. Vota em quem a maioria está votando.
pensa como a maioria está pensando, faz o que a maioria está fazendo e vai ter o fim que a maioria vai ter. O lago de fogo e enxofre. Porque a palavra de Deus já diz que poucos são os que passam pela porta estreita. O caminho é difícil. Então, se você quer viver como a maioria, saiba que o seu fim vai ser como o da maioria. As pessoas precisam entender que Deus fez o ser humano em varejo, não foi em atacado. Assim, a nossa salvação é no varejo, não é no atacado. Mas o ser humano insiste em viver no atacado. Ele quer seguir o fluxo da maioria. Ele quer excesso de amigos. Ele quer tirar foto com 20, 30 pessoas. Eu e meus amigos, se precisar de um rim, se precisar de uma doação de sangue, daqueles 20, talvez 5 estejam de fato dispostos a doarem com boa vontade. Não esperando elogio, mas com boa vontade. Então as pessoas, elas precisam compreender que o ser humano, ele é um indivíduo, ele é individual. Vivemos no coletivo, precisamos cuidar do coletivo, mas somos individuais. E na maioria das vezes, a maioria está errada. A história da humanidade nos mostra isso. Sodoma, quando Deus destruiu com fogo, foi a maioria ou foi a minoria que foi salva? Foi a minoria. Foi a família de Ló, sobrinho de Abraão. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, foi a maioria ou foi a minoria que foi salva? A minoria, a família de Noé. O que a palavra de Deus fala a respeito da salvação? Existe uma porta larga, a vida fácil, que todo mundo se entrega às vontades e vive da maneira que quer, e a vida difícil, a porta estreita, o caminho estreito, que você segue o que Deus sabe que é melhor para a sua vida. A maneira como você sabe que é o melhor para a sua alma. Por mais que não seja fácil, por mais que você tenha lutas e sacrifícios. E quem é que vai passar por essa porta estreita que leva à salvação? Poucos. Não é a maioria. O ser humano, ele insiste na maioria. Todo mundo está compartilhando uma coisa e a pessoa vai lá e compartilha. E às vezes ela nem concorda com aquilo. Mas ela quer fazer parte da maioria. Hoje em dia, com esses influenciadores, que na verdade a maioria são emburrecedores, contaminadores, estragadores, isso se tornou ainda mais latente, se tornou ainda mais forte, porque as pessoas elas têm um medo de não serem aceitas. E olha que coisa esdrúxula. A pessoa ela tem medo de não ser aceita pelo ser humano, que é pecador como ela. Mas ela não está nem aí se ela vai ser aceita por Deus. Olha que coisa surreal. As pessoas têm medo de não serem aceitas por outras pessoas que também são pecadoras e também vão morrer como elas. Mas elas não estão nem aí se elas estão sendo aceitas por Deus, que tem a vida delas nas mãos. O ser humano, ele, a cada dia que passa, ele emburrece mais. Porque quanto mais longe de Deus, mais burro você fica. Se você não sabia disso, você precisa saber. Quanto mais longe de Deus, mais burro você fica. Quanto mais perto de Deus, mais sábio você se torna. Então escolha se você quer ser burro ou se você quer ser sábio. Se você quer estar longe de Deus ou se você quer estar próximo de Deus. Então, não viva de aparências.
Não tenha fama de que está vivo, mas na verdade você está morto. Não viva na mentira, de aparência, de fama, de nome. Não viva de imagem, de aparência, de algo que você não é. E não siga a maioria. Não queira estar naquele grupão, aquela foto que tem um monte de gente. Ah, vou tirar foto sozinho, vai parecer que ninguém gosta de mim, vai parecer que eu sou um fracassado. Vou tirar foto com 20 pessoas. 20 pessoas que não estão nem aí para você. Talvez você salve 5, 6, 7, de 20. Mas você faz questão de aparecer na foto com um monte de gente. Você quer fazer parte daquele povo que vai para a rua manifestar sobre algo que na maioria das vezes nem você sabe o que está acontecendo. Você não tem um posicionamento. E quando você tem a sua opinião, você tem medo de dar. Porque você vê que a sua opinião é a mesma de 20 pessoas. Mas você vê que tem 2.000 pessoas compartilhando outra opinião. E aí você não quer ser o excluído. Você não quer ser criticado. Você quer fazer parte do grupão, da maioria. Aí você vai lá e segue e compartilha a opinião da maioria. Quando, na verdade, aquela não é sua opinião. Mas você não sabe se posicionar. Você abre mão da sua opinião. Abre mão daquilo que você realmente gosta e acredita para ir atrás da maioria. A maioria está dando pernada, passos longos em direção ao inferno. Você quer continuar seguindo a maioria? Isso é uma escolha sua. Então Jesus ele vai falar aqui que poucas pessoas são dignas, não se contaminaram e essas pessoas andarão junto comigo, porque elas são dignas. Gente, o elogio do ser humano é uma vanglória, não serve para nada. Mas escutar da boca do próprio Deus, você é digno, não tem ouro que seja mais valioso do que isso. E ele termina dizendo: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Gente, antes da gente falar aqui do livro da vida, Jesus está falando que ao vencedor, aquele que for fiel a ele até o final, ele vai confessar o nome dessa pessoa diante de Deus e diante dos anjos de Deus. Ele vai confessar. É como se ele dissesse: Pai, esse aqui, ele é digno, esse é meu servo mesmo, é teu filho, ele me aceitou, esse é digno, esse agora anda comigo de vestes brancas. Eu confesso o Tananã como meu servo, ele de fato é digno. O próprio Jesus confessando o seu nome diante de Deus, diante dos anjos. Às vezes você faz questão que uma pessoa que você conheceu confesse na frente de todos que agora você é a namorada dele. E essa pessoa esconde você de todas as maneiras que ela pode. Se ela pudesse, ela te enfiaria debaixo da cama dela, porque ela não quer que ninguém saiba que vocês estão juntos. Aí ela vem com aquele pretexto: o que ninguém sabe, ninguém estraga. E aí você tem que responder: o que ninguém sabe, ninguém respeita. Aí você faz questão que alguém te reconheça. E o próprio Jesus está falando: eu vou confessar o seu nome diante de Deus. A gente tem que parar com essa coisa de ficar esperando muito do ser humano. O que Deus tem para nos dar supera qualquer coisa que o ser humano possa nos dar.
amor, carinho, prazer, alegria, fidelidade, amizade, companhia, cuidado, reconhecimento, dignidade, respeito, proteção, seja lá o que for que você esteja esperando de um ser humano. Deus tem muito mais para te dar, muito mais. Outro ponto que Jesus vai falar aqui, essa pessoa que for fiel a Ele até o fim, de maneira nenhuma Ele apagará o seu nome do livro da vida. Eu vou ler 2 textos para vocês agora, são versículos, rápido, questão de segundos. Um está no livro de Êxodo e o outro também está no livro de Apocalipse, mas lá para o final. No livro de Êxodo, no capítulo 32, versículos 32 e 33, é uma conversa de Moisés com Deus. Está escrito assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está escrito assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Gente, o livro da vida. Jesus está falando que o vencedor não terá o seu nome apagado do livro da vida. Moisés, mais uma vez intercedendo pelo povo de Israel, falou para Deus: perdoa o povo. Se o Senhor não quiser perdoar, apaga o meu nome do livro da vida. E aí Deus vai responder para Moisés: eu apago do livro da vida todo aquele que pecar contra mim. E lá no final, Apocalipse 20, versículo 15, fala: todo nome que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. E aqui, estudando sobre as igrejas do Apocalipse, nós já aprendemos que o lago que arde com fogo e enxofre, essa é a segunda morte. A morte que a pessoa, aquela alma entra ali e não sai. Vai ficar na eternidade ali, são os não salvos. Aqueles que não foram salvos. Pois bem, o livro da vida, como Deus respondeu a Moisés, tem o nome inserido quem Deus aprova. E ele apaga, como ele respondeu a Moisés, quem peca contra ele. E não se arrepende, porque todos nós pecamos. Mas tem gente que se arrepende e abandona o pecado. Tem gente, porém, que se arrepende, se orgulha: pequei mesmo, não me arrependo, vou pecar de novo, vou fazer de novo. E não se arrepende. Simplesmente não muda. Passa a vida daquele jeito e não tem um pingo de arrependimento. Então, uma pessoa dessa não tem salvação. Não vai ser salvo. A pessoa não se arrepende. Não tem como ser salva. Não tem como ser salva. Então, Deus, 2 pontos que a gente observa na resposta de Deus. Ele fala que eu riscarei do livro, porque Moisés fala: Senhor, risca meu nome do teu livro. Porque Moisés estava ali, ele era líder do povo, ele intercedia pelo povo toda vez que o povo pecava, e o povo pecava muito, então Moisés intercedia muito. Então Moisés, naquele momento, ele estava mais ou menos como Esther, quando foi jejuar para falar com o rei a favor do povo de Israel. Se morrer, morri. Ela vai falar: se perecer, pereci. Então Moisés estava mais ou menos assim: se eu morrer, morri. Senhor, perdoa esse povo, eu te peço. Se o Senhor não perdoar também, me tira logo, tira meu nome do livro da vida. Ele já estava assim: se eu morrer, eu morri. E aí Deus vai falar: eu apagarei do livro da vida quem pecar contra mim. Todo aquele que pecar contra mim.
Então é como se Deus estivesse falando para Moisés: Moisés, o livro é meu e eu apago quem eu quiser. Não é porque você está me pedindo para apagar o seu nome que eu vou apagar. Eu apagarei do livro todo aquele que pecar contra mim. Então nós entendemos que isso é do controle de Deus. Ainda que Moisés tenha pedido, Deus ele já responde: eu apagarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E naquela ocasião, o povo tinha feito um bezerro de ouro, Moisés não participou daquele pecado. Então Deus é justo. Deus é justo. Então, é Deus quem decide quem ele vai apagar do livro e apagará todo aquele que pecar contra ele. E no caso, não se arrepender. Outro ponto que nós vemos em Apocalipse 20:15, como acabamos de ler, todo aquele que não for achado no livro da vida, todo aquele que estiver passando a página ali, não, seu nome não está aqui, esse será lançado no lago com fogo. Esse será lançado na segunda morte. Então Jesus ele está fazendo aqui uma promessa de recompensa. Aquele que não se corromper, que mantiver as suas roupas brancas. Roupa branca é um símbolo de pureza, são as novas vestes que nós vamos receber. Nós teremos um novo corpo glorificado, vamos receber novas vestes para habitar no reino dos céus. Então, aquele que não sujar as suas vestes, que não se corromper com o pecado, que não abandonar a fé em Cristo, não apostatar, não abandonar a vida com Jesus de maneira intencional e deliberada, é diferente da pessoa que cai e se afasta da igreja. É diferente, tá? Apostatar, abandonar de maneira deliberada, consciente, intencional a vida com Cristo depois de ter conhecido Jesus, de ter conhecido o poder de Deus. Então, aquela pessoa que não se corrompe, que não abandona a fé, aquela pessoa que vigia, aquela pessoa que busca estar no caminho de Deus, essa pessoa não terá de maneira nenhuma o seu nome apagado do livro de Deus. De maneira nenhuma. Essa é a promessa que Jesus está fazendo a todo aquele a quem ele chama de vencedor. Além de confessar o nome dessa pessoa diante do próprio Deus e diante dos seus anjos. Isso é sinal de honra, O rei Jesus, Rei dos Reis, confessando o seu nome diante de Deus Pai, Rei dos Reis, diante de Deus e dos seus anjos. Nós não devemos esperar honra e glória do ser humano. A honra que Deus tem para nos dar, ela ultrapassa qualquer honra que o homem possa dar a outro homem. Seja premiações, seja medalhas, seja títulos da nobreza, seja a homenagem que for, a honra que Deus tem para dar ao vencedor é mais valiosa do que juntando todo o ouro e todas as pedras preciosas que existem nesse mundo. A honra que vem de Deus é mais valiosa do que qualquer coisa. Então vale muito a pena ser fiel a Jesus. Às vezes, como eu já falei aqui, nós somos fiéis, nós temos Primeiro que quando você é fiel, você está sendo fiel a você mesmo. Mas você acaba passando essa fidelidade a outra pessoa que você está convivendo. E às vezes, nós somos tão fiéis àquele relacionamento, cuidamos tão bem daquele relacionamento,
nós nos dedicamos tanto àquele relacionamento, àquela pessoa, e aquela pessoa nos trai a nossa confiança, pisa naquilo que nós nos dedicamos de uma maneira tão covarde que aquilo muda a nossa vida, a nossa visão de mundo, o nosso enxergar o outro e a nós mesmos. Aquilo pode traumatizar a vida de uma pessoa. E às vezes você espera receber do outro que ele te reconheça, ou, como eu dei o exemplo aqui, que ele confesse você diante de outras pessoas. Talvez você esteja tendo um relacionamento com alguém e essa pessoa está te mantendo escondido. Talvez você seja namorada, namorado, e essa pessoa não fala para ninguém. E você está aí esperando que essa pessoa venha a te confessar na frente das pessoas. E ela está te escondendo como se tivesse vergonha de você. E talvez tenha. Talvez tenha. E Deus, Ele nos traz uma honra que nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas Ele traz essa honra àquele que for fiel a Ele até o fim. Confessar o seu próprio nome. Então, que nós venhamos a aprender também nesse exemplo da igreja de Sardes, não viver uma vida de apenas nome, de aparência. Alguém que tem fama de vivo, mas está morto espiritualmente. A igreja de Jesus não pode, de maneira nenhuma, viver de nome, de aparência. Parece que está viva, mas está morta. Faz barulho, mas não clama. Faz barulho, mas não para louvar. Então, muitos ensinamentos para nós nesse capítulo e nos anteriores. Eu também te dou essa orientação para você acompanhar os capítulos anteriores das igrejas que nós estamos fazendo, esse especial das igrejas apocalípticas. Agora faltam 2 igrejas para nós concluirmos esse especial e eu conto com você, para que você também compartilhe esses vídeos, para que dessa maneira outras pessoas sejam abençoadas, recebendo a palavra de Deus e tendo sim a sua vida transformada, porque Deus tem poder para transformar qualquer tipo de vida. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus permitir.